Olá, amigos. Bem-vindos ao estudo dessa semana ao canal do YouTube do Centro Espírita Augusto Silva, ambiente virtual e extensão da nossa casa espírita. Que Jesus permita que nesses momentos de reflexão possamos transpor o clima de bênção, de paz, de assistência espiritual, de fé e devoção para os nossos lares. Que todos que nos acompanham nesse momento possam se sentirem envolvidos no amor de Jesus. Hoje o tema do estudo é Ciência e Amor, tendo como referência o capítulo 152 do livro Caminho, Verdade e Vida, do autor espiritual Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nesse capítulo, Emmanuel reflete sobre uma frase do apóstolo Paulo. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Paulo diz: a ciência incha, mas o amor edifica. Para procurarmos entender a frase de Paulo, vamos trazer alguns conceitos. E o primeiro deles seria: o que é ciência? Na origem da palavra, que vem lá do latim, ciência significa conhecimento. Significado que não fica somente restrito, talvez a imagem que muitos de nós temos, né, de, por exemplo, de ambiente com vários cientistas trajando seus aventais brancos e equipamentos de segurança. Essa ideia é uma das formas de se fazer ciência. Mas para construir ciência, construir conhecimentos, é necessário pesquisar, refletir, observar, experimentar e validar ou refutar as teorias. A ciência é, então, o ato de refletir e de se relacionar com o mundo. Isso qualquer pessoa pode fazer. Como exemplo prático, costumamos afirmar: você precisa tomar ciência dos fatos. Então estamos dizendo, você precisa conhecer, você precisa ter conhecimento dos fatos. Então veja, ciência tem um sentido bem mais amplo e existem várias formas de fazê-lo. Ao longo da história, vários significados foram dados à palavra ciência. A partir do século XX, a ciência é chamada de construtivista, ou seja, possui elementos racionalistas e empiristas. Então, ciência, portanto, ela pode ser definida como um conjunto de conhecimentos baseados na reflexão, na observação e na experimentação. Para os filósofos da antiguidade, a ciência significava usar a razão e a observação para explicar a natureza e o homem. Então, os historiadores classificam essa forma de fazer ciência como racionalista. Nesse conceito, talvez consigamos recriar o cenário que Paulo encontrou em Corinto. Inclusive, estima-se que Paulo ficou em Corinto por volta de 18 meses. A cidade de Corinto ela era influenciada pelo poder idolátrico, com seus tantos deuses de toda espécie, e também pela filosofia da Grécia. Filosofias cujos conhecimentos que lhes vaziam muito orgulhosos. Corinto era um grande centro comercial. Beneficiava-se de um monopólio comercial e, por esse fato, ela se enriqueceu de uma forma muito rápida. Os habitantes tinham sido mortos ou dispersos quando a cidade foi destruída pela primeira vez.
e depois ela foi reconstruída pelo Império Romano, né? E com isso novos elementos se fixaram ali, tomando residência. Então surgiram judeus para traficar, havia romanos ali em missões oficiais ou descendentes dos colonos primitivos. A cidade afluíam gregos vindo dos campos e o comércio arrastou para Corinto a miscelânea usual de marinheiros, comerciantes, banqueiros e povos de todos os recantos do mundo mediterrâneo. Esse enriquecimento rápido deu origem a uma falsa cultura. Corinto era uma cidade próspera, mas que procurava o luxo, o aparato, a sensualidade e o desporto. Moralmente, os coríntios eram considerados inferiores, até que, inclusive nos palcos romanos, né, eles eram geralmente representados como ébrios. Houve uma altura em que o templo de Afrodite, em Corinto, alojava 1000 sacerdotisas que eram prostitutas profissionais. E o fluxo e refluxo das viagens e do comércio trazia à cidade um grande número de população flutuante. Em Corinto, roçavam ombros a riqueza e a miséria, a beleza e a desgraça, a pobreza e a cultura. Traçando todo esse cenário, seria exagero o meu dizer que Corinto, daquela época, é muito do que é o mundo atual? O ensinamento de Paulo aos Coríntios está desatualizado para o mundo atual? Eu, pessoalmente, penso que não. Porém, hoje, o ensinamento do Evangelho está muito mais presente em nossas vidas do que naquela época. Há muito mais engajamento, talvez creio eu. O que falta é mais a vivência evangélica, no sentido simbólico do ensinamento, largar nossas redes e os nossos barcos e seguir Jesus. Agora, a partir de uma outra definição, retomando a frase de Paulo, onde diz: a ciência incha. Incha é uma ação de inchar, de aumentar de volume. Mas o que Paulo quis dizer? Incha o tamanho do conhecimento, é um conhecimento crescente, né, que vai se tornando volumoso? Ou talvez incha o orgulho e o egoísmo? Paulo, em seu versículo, naquele momento se dirigia ao povo cristão de Corinto. Se formos fazer uma analogia com o inchaço do corpo humano, que de uma forma geral é uma retenção de líquido nos tecidos do corpo, então talvez esse inchaço pode ser uma estagnação. Mas Paulo, na sua frase, em seu versículo, ele acrescenta: o amor edifica. Então ele coloca o amor como a edificação, sendo a base, sendo a estrutura. Mas vamos então começar a trazer a reflexão de Emmanuel no texto que eu já mencionei do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, onde Emmanuel nos diz: a ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemos-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e os oceanos e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida em fios, a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Então vejam,
Emmanuel cita avanços que se faziam presentes na década de 40 do século passado. A primeira edição do livro Caminho, Verdade e Vida foi em 1948. Imagina hoje o tamanho do avanço em que a ciência alcançou. E mais do que nunca está correto quando diz que a ciência pode estar cheia de poder. Porque o conhecimento tem o poder de dominar, como também tem o poder de transformar. Mas sem o amor, é só um inchaço. Com a aplicação do amor, todo conhecimento terá por base o bem. Aí o Emmanuel continua. Mas para essa mesma ciência, pouco importa o que o homem lhe use, os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende os interesses, nem as finalidades santas. A ciência está aí. É o conhecimento ao alcance de todos, ou da grande maioria, mas os grandes responsáveis pelo seu uso somos nós. Ela pode e é usada tanto para o bem quanto para o mal. Temos tantos exemplos quanto já utilizamos o conhecimento para a destruição em guerras, extermínios, escravidão, ou mesmo para submeter pessoas à humilhação. Mas também a ciência salvou vidas, com o surgimento de vacinas, remédios, intervenções cirúrgicas. Aproximou pessoas através de computadores, telefonia móvel, trouxe praticidade e conforto para essa nossa vivência. Entre tantos outros exemplos. Se usaremos esse conhecimento com desinteresse ou finalidades santas, também depende de cada um de nós. Estamos vivenciando um grande momento nesse aspecto. Aguardamos tanto que os cientistas pudessem elaborar uma vacina que combatesse o Covid, por exemplo, e para o bem do mundo, o desejo foi alcançado, de uma forma até muito rápida, mediante o surgimento de outras vacinas. Mas, ao mesmo tempo, pudemos ver tantas pessoas comprometidas com o egoísmo, convertendo o que poderia ser para o bem geral em próprio interesse, em satisfação de suas paixões, ou pela busca do poder. Temos a oportunidade de viver a era digital, com tantos recursos importantes ao nosso dia a dia, para aquisição de conhecimento, para comunicação, que também ela é usada para o crime, para disseminar mentiras. Aí o Emmanuel continua com seu texto, dizendo: o amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina, no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Então, a oportunidade de desenvolver o conhecimento é dada por Deus, para aproveitarmos da melhor forma possível essa encarnação. Então, mediante essa frase de Emmanuel e recorrendo aos ensinamentos do Livro dos Espíritos, encontramos a seguinte pergunta e resposta na questão 365.
O Allan Kardec pergunta: é o mesmo espírito que dá ao homem... Opa, desculpe. Porque alguns homens muito inteligentes, o que constitui um indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Aí os espíritos respondem: é que os espíritos encarnados nesses homens ainda não são bastante puros e por isso cedem à influência de espíritos piores do que eles. Então, ou seja, né, aqui a resposta é que, por mais que ainda as pessoas possam ser inteligentes, né, no nível intelectual superiores a outras, isso não quer dizer que são espíritos puros, né? São espíritos com vícios e são espíritos que se cedem à influência também de espíritos imperfeitos. Aí a espiritualidade continua respondendo: o espírito progride numa marcha ascendente, insensível, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, no outro em moralidade. Então aqui ele vem dizer que a nossa evolução é uma marcha ascendente, né? Só que o progresso ele não acontece nos dois sentidos, né? Tanto no intelectual e moral. Então ele diz que durante um período da nossa existência a gente se adianta em conhecimento, em ciência, e depois, no outro momento, a gente se adianta na moral. Ainda aproveitando o Livro dos Espíritos, vamos na questão 780, 780A, onde Kardec pergunta: então, mediante o que estudamos na questão anterior, como que o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Aí ele responde: fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos, né? Então, quando a gente adquire esse conhecimento intelectual, isso faz com que a gente consiga ter uma maior compreensão do que é o bem, do que é o mal, do que é o certo, do que é o incorreto, né? E a gente pode escolher. Isso faz com que a gente tenha mais discernimento das nossas escolhas. Isso faz com que a gente tenha consciência que somos responsáveis pelos atos, porque a gente adquiriu conhecimento disso, né? Agora, voltando no texto do Emmanuel, ele diz: se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a ciência confecciona um livro, o amor nos ensina como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, né, a ciência, bem interpretada, possa dotar o homem um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo, né, o amor, pode dar um coração iluminado. Então é uma importante lição trazida por Emmanuel. Temos que refletir constantemente a aplicação do amor em nossas ações, principalmente dentro dos nossos ofícios, pois ali se encontra boa parte dos nossos conhecimentos e onde nos encontramos grande parte do nosso dia. Ali, no nosso ofício, está a nossa ciência, que pode ser frequentemente convertida em amor.
Para finalizar, Emmanuel, no texto, ele continua: o mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte. E só alcançará o porto de segurança quando render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Então a gente procura compreender essa questão do amor no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né, onde no item 8 temos o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência. Depois a gente dá um pulo nesse ensinamento, né, nesse capítulo A Lei do Amor, no item 9, a gente vai encontrar o amor, essência divina, e de todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que muitas vezes pudestes constatar. Por mais abjeto, vil e criminoso que possa ser, o homem dispensa a um ser ou a um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, alcançando muitas vezes sublimes proporções. Finalmente, nesse item do Livro dos Espíritos, no item 10, a instrução trazida é o seguinte: amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se desejaria para si mesmo. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham os vossos irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo tempo, em mundos mais adiantados. E para a gente finalizar essa nossa reflexão, né, dessa semana, no livro A Gênese, encontramos no capítulo 18, a partir no item 18 e 19, o seguinte ensinamento de Kardec. Kardec diz que o processo intelectual realizado até o presente, nas mais vastas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade, mas que sozinha, né, esse progresso intelectual, ela é incapaz de nos regenerar. Enquanto for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais. É por isso que ele os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e de os destruir. Aí no item 19 diz: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso poderá fazer que reine entre as criaturas a concórdia, a paz e a fraternidade. Então, isso é uma pequena reflexão desse capítulo de Emmanuel, né? Capítulo 152 do livro Caminho, Verdade e Vida, que fique aqui convite para que possam ler de novo esse capítulo
se envolver um pouco mais nesse ensinamento e que Jesus, nesse momento, possa nos amparar, né, nessa caminhada para esse crescimento espiritual. Que sigamos todos na sua paz, nas suas bênçãos. Assim seja.